Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de EDO. Vamos então à nossa parte 6 do estudo do método de coeficientes a determinar para nós resolvermos EDOs de segunda ordem lineares não homogêneas, tá? Nós já iniciamos esse estudo nos dois últimos vídeos e agora esse vídeo é uma sequência, né? Muito bem. Vamos considerar agora essa EDO aqui, ó. y2 menos 3y' menos 4y igual a 3e elevado a 2x. Eu lembro que no vídeo anterior nós tínhamos uma expressão parecida com essa, igual a um polinômio. Lá, se eu não me engano, era y duas linhas menos 4y' igual a x quadrado mais x. Ou seja, o lado esquerdo é uma expressão desse tipo, envolvendo derivada segunda, derivada primeira e a função, todas elas multiplicadas por constante. E o lado esquerdo era um polinômio. Agora, o lado direito era um polinômio. Agora, o lado direito vai ser essa exponencial aqui, essa múltipla escalar da exponencial. Muito bem. O que nós supomos lá? Lá nós supomos o seguinte, falou, ó, velhinho, se o lado direito era um polinômio, o lado direito é um polinômio, o lado esquerdo tem que ser um polinômio também. Olha, mas o lado esquerdo só tem derivadas e a função. Então, para as derivadas e a função ser igual a um polinômio, provavelmente a função y tem que ser um polinômio. Se aqui tem grau 2, provavelmente o polinômio tem que ter grau 2. Isso foi o que nós estudamos no vídeo anterior. E nós descobrimos que às vezes isso, só o polinômio de grau 2 não era suficiente. Então volta lá naquele vídeo e dá uma olhada lá. Mas lá nós supomos que era um polinômio de grau 2, a solução. Como o lado direito aqui é uma exponencial, e você sabe que derivadas de uma exponencial continuam sendo múltiplas escalares da exponencial, o que passa pela sua cabeça? Que o lado direito tem que ser uma exponencial. Mas como derivadas da exponencial são exponenciais, então provavelmente uma solução dessa EDO aqui é uma exponencial desse tipo. Uma constante que multiplica e elevado a 2x. Por que e elevado a 2x? Porque é o e elevado a 2x que aparece aqui. É essa exponencial que está aparecendo aqui. Então provavelmente o lado esquerdo tem que ser uma múltipla escalar. Quer dizer, provavelmente não. O lado esquerdo tem que ser uma múltipla escalar de e elevado a 2x. Então, para isso acontecer, yp tem que ser essa forma. Por que yp tem que ser essa forma? Porque a derivada primeira disso e a derivada segunda disso continuam tendo essa cara. Quer ver? Olha só. Olha a derivada primeira dessa exponencial aqui. Fica 2a e elevado a 2x. Né? E usa a regra da cadeia, né? E a derivada segunda fica 4a e elevado a 2x. Ó, então, quanto que fica essa diferença aqui de derivadas e a função? Olha, vai ficar 4a e elevado a 2x, menos 3, que multiplica a derivada primeira, menos 4, que multiplica a própria função. O que você vai obter aqui? Ó? Aqui são 4a, menos 6a, menos 4a. Todas essas constantes aqui estão multiplicadas por e elevado a 2x. Então, esse sujeito some com esse sujeito e vai ficar menos 6a e elevado a 2x. Mas você não quer que isso daqui seja uma solução dessa EDO? Quero. Mas essa diferença aqui não deu menos 6a e elevado a 2x? Deu. Tá bom. Se você quer que seja solução, é porque isso aqui tem que ser igual àquilo lá. Ou seja, menos 6a e elevado a 2x tem que ser igual a 3e elevado a 2x. O e elevado a 2x você corta, porque é uma função não nula. Então, para isso aqui ser igual, a única possibilidade é o menos 6a ser igual a 3. Ou seja, o a ser igual a menos 1/2. Então, você volta aqui, ó. Você volta aqui, substitui a por menos meio e você encontra a sua solução particular dessa EDO
não homogênea aqui. Tá? Quem encontrou a solução particular só encontrou um pedaço da solução geral. Porque nós temos um teorema que fala a solução geral da não homogênea, a solução geral da não homogênea é uma solução particular mais a solução geral da homogênea associada. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos determinar a solução da homogênea associada. Essa homogênea associada nos dá essa equação característica e Bhaskaras nos dá essas duas raízes aqui. R1 igual a menos 1 e R2 igual a 4. Logo, as soluções da homogênea associada, dessa daqui, é uma função desse tipo aqui. Então, quem tem a solução particular e a solução da homogênea associada, com a soma obtém a solução da EDO não homogênea. Soma as duas, a solução particular e a solução da homogênea associada, e você tem a solução geral dessa EDO aqui que foi te dada. Certo? Muito bem. Agora vamos olhar para essa EDO aqui. Se você olha para essa, olha para essa daqui. Olhou para essa daqui? Beleza. Olha para essa. Não são muito parecidas? De novo, ó, o lado esquerdo, ó, vai ser uma expressão que envolve derivada segunda, derivada primeira e a função y, multiplicadas por constantes. E o lado direito é uma múltipla escalar de uma exponencial. Ó, o que você imagina? Que a solução particular continua sendo dessa forma. Por que você imagina que isso acontece? Olha, quais são as derivadas, primeira, segunda, terceira, não importa, desta função aqui? Isso continuam sendo exponenciais. Múltiplas dessa exponencial aqui. Mais precisamente, a derivada primeira é a própria função. A derivada segunda é a própria função. Olha que legal. Né? Porque como o expoente aqui do x é 1, é e elevado a x, então na hora de derivar, essa constante a não vai ficar multiplicada por ninguém, vai ficar multiplicada por 1. Tá bom. Agora vamos jogar esses valores aqui no lado esquerdo e vamos obter o quê? A elevado a x, menos 5a elevado a x, menos 5a elevado a x, mais 4a elevado a x. Você olha para esse trem aqui e você fala, ixi, isso aqui vai dar ruim, né? Vai dar ruim isso daqui. Por que isso aqui vai dar ruim? Isso aqui vai dar zero. Aqui eu tenho a, menos 5a e 4a. E o e elevado a x em todos eles. Isso dá zero. Mas você não quer que isso aqui seja a solução da nossa EDO? Não quer que YP seja a solução da EDO? Quero. Bom, então zero vai ter que ser igual a e elevado a x. Isso não pode. Por que isso não pode? Porque o 8 é diferente de zero. E elevado a x é uma função diferente de zero sempre. Quando você multiplica, dá diferente de zero. Mas você quer que dê zero. Então não dá. Não dá. Por que não dá? Não dá para você imaginar que a solução particular vai ser dessa forma. Não é um bom chute. Não foi uma boa tentativa. Supor que a derivada, que a função seja dessa forma aqui, não é bom. Não é suficiente. E por que não é suficiente? Para eu explicar para você por que não é suficiente, nós vamos determinar as soluções da homogênea associada. Tá? Então, nós temos essa equação aqui, ela é não homogênea, e nós vamos considerar a homogênea associada. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver as soluções dessa homogênea associada. Qual é a equação característica dessa EDO homogênea? É isso daqui. Você aplica Bhaskaras e você encontra essas duas raízes aqui. R1 igual a 1, R2 igual a 4. Logo, a solução da homogênea associada vai ser assim, ó. K1 e elevado a x mais K2 e elevado a 4x. Porque essas duas raízes aqui são reais distintas.
Então, a solução geral da homogênea associada é isso daqui. Agora, olha para esse somando aqui, ó. Olha para esse somando. Como que ele é? Um múltiplo, um número, desculpa, vezes e elevado a x. Ora, se você supor que a solução particular também é uma constante vezes e elevado a x, o que é que aconteceria com a solução geral? A solução geral seria a elevado a x mais k1 e elevado a x mais k2 e elevado a 4x. Isso vai me dar o quê? Aqui você coloca o e elevado a x em evidência, vai ficar a mais k1 e elevado a x mais k2 e elevado a 4x. Tem essa cara aqui, ó. Tem essa cara aqui. Moral da história. Uma solução particular desse tipo não te agrega nada na solução geral da sua EDO não homogênea. E é por isso que dá bode. Por causa disso daqui. E onde é que surgiu o bode? O bode surgiu pelo fato do número 1 ter solução dessa equação característica. Sabe esse número 1 aqui, ó? Olha o expoente aqui do e elevado a x. Olha o expoente aqui do e elevado a x. Tá vendo? É 1. É 1 e elevado a x. E 1 é solução da EDO ou da equação característica associada à homogênea. É por isso que dá bode. Então, nós precisamos mudar o nosso chute. Nós precisamos mudar a forma da nossa solução particular. Ela não pode ser apenas A que multiplica A elevado a x. Ela não pode ser apenas A que multiplica E elevado a x. Ela tem que ser algo a mais. E nós vamos seguir o roteiro do vídeo anterior. Porque no vídeo anterior, lembra, quando um polinômio de grau 2 não era suficiente, nós pegamos um polinômio de grau 2 e multiplicamos por x. E deu certo. Funcionou. Então, vamos pegar a nossa solução que nós tínhamos antes. Qual era a solução que nós imaginávamos? A elevado a que multiplica e elevado a x. Não deu certo. Tá. Então, pega ela e multiplica por x. E vê o que acontece. Quando você supõe que a sua solução particular é assim, olha o que vai acontecer com a derivada. A derivada vai mudar. A derivada não vai ficar simplesmente a que multiplica e elevado a x. Antes deu. Antes a derivada primeira e a derivada segunda da função eram exatamente iguais. E aí quando nós fizemos aquela soma, quando nós fizemos a sominha aqui, deu zero. Né? E o bode começou ali. Ali começou a desandar a maionese. Aqui não. Aqui não. Aqui apareceu a função de novo, né? Ó, apareceu a função, mas apareceu um rabo. Isso é bom. O que vai ser a derivada segunda? Você deriva isso daqui e acha essa função aqui. Coisas de cálculo 1. Agora vamos ver quanto que dá essa soma e diferença aqui de derivadas e da função. Vamos ver. Então, y2 é isso aqui. Y duas linhas, né? Desculpa. Y duas linhas dá isso aqui. Y' é isso vezes menos 5. E aqui fica a própria função que multiplica 4. Depois que você faz todas as continhas aqui, o que você vai obter? Menos 3a e elevado a x. Por quê? Porque, olha só. Aqui você tem ax e elevado a x, não tem? Aqui você tem 4ax e elevado a x. Se você somar esses dois, vai dar 5ax e elevado a x. Isso vai desaparecer com esse termo aqui, ó. Quando você fizer a distributiva, aqui vai ficar menos 5ax elevado a x. Então, desaparece. Aqui você tem 2a. Aqui você vai ter, quando você fizer a distributiva, vai ser menos 5a. Então, 2a com menos 5a, menos 3a elevado a x. Agora, nós estamos supondo que isso daqui, que essa função, é solução dessa EDO. Então, essa soma que nós determinamos aqui, ó, tem que ser igual a 8 e elevado a x. Elas têm que ser iguais para ser solução da EDO. Senão não é.
Então, isso daqui vai acontecer. O e elevado a x você corta de novo, passa o menos 3 para o outro lado dividindo, e você tem que a é igual a menos 3 sobre 8. E, portanto, a solução particular da sua EDO fica isso daqui, ó, menos 3 sobre 8, x e elevado a x. Nós já descobrimos que essa daqui é a solução da homogênea associada, solução geral da homogênea associada. E quem tem a solução particular tem a solução da homogênea associada, tem a solução geral. Basta você somar tudo e aí você tem a solução geral daquela EDO que foi te dada. Essa EDO aqui. Tá vendo? Essa EDO tem isso daqui como solução geral. Beleza? Muito bem. Esses dois exemplos que nós vimos, eles nos instigam à regra 2. O que fala a regra 2? Imagina que você tem uma EDO desse tipo e que o Rx é uma exponencial desse tipo aqui. Pode até ter uma constante multiplicando aqui. Não tem problema, tá? No nosso caso aqui, a constante era 8, né? Deixa eu ver. 8. Mas o Rx é uma função que tenha e elevado a kx envolvido. O k que vai ser importante, porque o k foi importante antes. Lembra disso daqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui era 1. Aqui era 1 no expoente do e elevado a x. Mas 1 também era a raiz da equação característica associada. E isso que deu o bode pra gente. Isso que nos deu o bode. Então, a solução geral, a solução particular tem que passar por esse K. Esse K tem alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa. Alguma coisa tem que estar envolvida com ele. Tá? E é esse K que nós vamos olhar. Então, suponha que a sua Rx seja uma função desse tipo aqui, tá? Envolvendo uma função exponencial. Então, a solução particular dessa EDO tem a seguinte forma. A x elevado a m e elevado a kx. X elevado a m. Quem é o m? M é o grau da multiplicidade de k como raiz da equação característica. O que isso significa? O que quer dizer grau da multiplicidade? Grau da multiplicidade significa quantas vezes esse casinho aqui é raiz da equação característica. Desta equação característica aqui. Quantas vezes ele é raiz? Ó, como essa equação tem grau 2, o k pode ser uma raiz dupla. Isso pode perfeitamente acontecer. O k pode ser uma raiz simples, ou seja, ser raiz apenas uma vez. Ou o k pode não ser raiz. Então, esse k aqui, ele vai ser raiz dupla dessa característica, dessa equação característica, ou vai ser raiz dupla, ou vai ser raiz simples, ou não vai ser raiz. Então, nós temos só 3 possibilidades para o m. O m é 2, quando o k é raiz dupla, ou seja, tem multiplicidade 2, é dali que vem a palavra multiplicidade. Ou ele é uma raiz simples, então o m é 1, ou o k não é raiz, nesse caso o m é 2, o m é 0. Tá certo? Então você vai ter que olhar para esse m. Você vai ter que, a primeira coisa que você vai fazer quando vai resolver uma EDO desse tipo, onde aqui aparece uma exponencial, a primeira coisa é resolver a equação, resolver a EDO homogênea associada. Porque daí você vai olhar para a equação característica e vai determinar as raízes. Vai determinar as raízes desse polinômio. Tá? Dessa equação aqui. Se uma dessas raízes for k, pronto. Vai ter x multiplicando aqui. Isso pode ser x elevado a 0, quando o k não é raiz da característica. O m é 1, quando o k é uma vez raiz. E o k é 2, o m é 2, quando o k for 2 vezes a raiz da característica. Tá? Então vamos observar esta EDO aqui, que foi a primeira que nós resolvemos. Nesse caso, o k é 2. Tem muito 2 aparecendo. O 2 aparece aqui e lá no expoente. Mas o 2 que eu estou olhando é esse expoente aqui. Tá?
Bom, qual que é a equação característica associada? É essa daqui. Quais são as raízes dessa característica? R igual a 1 e R igual a 2. Opa! Então, esse expoente aqui, ó, esse expoente, 2, que acompanha o x, é a raiz dessa equação. Quantas vezes ele é a raiz? Uma só. Opa! Então, a solução da homogênea é isso. O Rx é isso aqui. E K igual a 2. E K igual a 2 é raiz uma vez da nossa equação característica. Este expoente é raiz da característica uma única vez. Nesse caso, o M é 1. E, portanto, a solução particular tem que ser de qual forma? A que multiplica x elevado a 1 vezes e elevado a 2x. Ou seja, a equação, a solução particular tem que ser isso daqui. Tá? Sendo yp dessa forma, a derivada primeira fica isso daqui, a derivada segunda fica essa expressão. É só você deriva isso aqui uma vez, deriva duas vezes e você vai encontrar essas expressões. Aqui você tem que tomar cuidado porque você tem que aplicar a regra do produto para derivar. Então, aplica a regra do produto, acha essa derivada, acha essa segunda derivada aqui. Qualquer coisa você dá uma pausa no vídeo e vai lá e faz. Então, quanto que vai dar essa diferença aqui? Ó? Vai dar a derivada segunda, menos 3 vezes a derivada primeira, mais 2 vezes a própria função. Você faz todas as contas aqui e você vai obter A que multiplica E elevado a 2x. Como você está supondo que isso aqui é solução particular da equação não homogênea, então isso daqui tem que acontecer. Olha quem que é o lado direito aqui. Ó. O lado direito é isso aqui, 2E elevado a 2x. E o lado esquerdo? Ora, acabamos de determinar o lado esquerdo aqui, ó, A elevado a 2x. A que multiplica E elevado a 2x. Então isso aqui tem que acontecer. Corta o E elevado a 2x, porque a função exponencial sempre é diferente de zero, e o A é 2. Então você tem a solução particular da sua EDO original. Portanto, você tem que a EDO tem como solução geral a particular mais a homogênea. A homogênea tem essa solução, a solução particular é isso daqui. Essa daqui nós acabamos de determinar, né? Aqui, ó. A solução da homogênea associada é essa função aqui, tá? A particular nós acabamos de determinar, soma as duas e você tem então a solução geral da nossa homogênea associada. Tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desta aula. Então nós já estudamos 2 casos. Quando o Rx é um polinômio, nos 2 vídeos anteriores, e quando o Rx é uma exponencial. Próximos passos. Quando o Rx é um seno, quando o Rx é um cosseno. Isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Enquanto isso, um abraço a todos.